Então vamos lá. Colégio Naval, questão 31 da prova de 2021. O Império, no último quarto do século XIX, demonstrava fragilidade e encontrava muita resistência no modelo monárquico de governo. Em sentido contrário, as aspirações republicanas se fortaleciam. Então ele está alimentando aquele momento, segunda metade do 19. A gente poderia pensar, até pontuar de maneira mais significativa, a partir da Guerra do Paraguai, 1870, tanto é que você tem uma coincidência com o Manifesto Republicano, que é publicado em 1870, né, no jornal do Rio de Janeiro, no Rio. Você vai ter depois a Convenção de Tudo de 1873, a formação do Partido Republicano. E você vai ter uma ascensão positivista dentro dos quadros do Exército, principalmente encabeçado pelo Tenente-Coronel Benjamin Constant, lá na Academia Militar da Praia Vermelha. Então, lá na Praia Vermelha, no que hoje seria a URCA, se não me engano, você tinha formação militar. E essa formação desses oficiais, eles vão ter ali uma influência positivista, né? Um pensamento positivista, ordem e progresso, como principal referencial aí, beleza? Então, seria legal a gente pensar essas aspirações republicanas que se fortaleciam. Sobre as causas, evolução, vitória e consolidação do regime, marca a opção que apresenta corretamente a fase final do Império e ou início da República. Então, ele está pensando aí o final do segundo reinado ou o início da República. Não é a primeira questão que a gente já vê isso. A prova de 2021 do Colégio Naval, ela está trazendo dois temas por questão, em algumas questões. Então você tem que ter uma ciência em mais de uma questão, tá? E aí você tem que entender que a prova, ela tá trazendo questões um pouquinho mais complexas, beleza? Então vamos lá. Letra A. As origens do Partido Republicano estão ligadas à Guerra do Paraguai. A partir desse conflito inicia-se também uma série de questões militares que iriam concorrer para a vitória da ideia republicana no Brasil. Interessante. Mas Dom Pedro II se aliou aos militares. Eita, começamos a ter um problema aqui. A fim de garantir a continuidade da monarquia. Isso aqui não aconteceu. Isso aqui não aconteceu. Mesmo tendo forte oposição de grandes cafeicultores que eram a favor da abolição da escravidão e contrários ao modelo monárquico. Também temos um outro problema, porque os cafeicultores do Vale do Paraíba eram contrários à abolição, eram contrários ao modelo republicano, eles queriam uma monarquia para garantir seus interesses. Então, os cafeicultores do Vale do Paraíba, tá? A galera do Oeste Paulista já tem outra mentalidade, já tem uma mentalidade ligada a trabalho assalariado, ligada à ferrovia, então você já tem um outro tipo de mentalidade aí. Show? Então, questão letra A já caiu por terra por esses elementos que eu sublinhei. Letra B. Entre os primeiros atos do governo provisório, figura da grande naturalização, momento que passavam a ser brasileiros todos os estrangeiros que estivessem no Brasil, mesmo que manifestassem o desejo de manter a sua primitiva nacionalidade. Essa imposição fez com que muitos estrangeiros retornassem para seu local de origem. Isso aqui é o erro. Rapaziada, a questão do Colégio Naval, ela é bem absurda, tá? Você que tá ouvindo aí essas questões, tá ouvindo aí essa referência, as questões do CN são um nível bem absurdo, tá? E aí você pensa assim, pô, caramba, que questãozinha enjoada. Questãozinha enjoada. Por quê? Porque você tem uma questão que fala que os estrangeiros, eles foram naturalizados de maneira impositiva, sendo que não foi. Você tem nos livros de edital militares referências sobre o fato de que os estrangeiros eles receberam uma oferta de naturalização e tal oferta poderia ser negada. Com uma palavra oferta, você nega, né? Ou não, ou aceita. Então a letra B ela tá errada por conta desses elementos de achar que os estrangeiros tinham que ser, ah, ah, digamos assim, naturalizados de maneira obrigatória. Não. Lá no início do governo provisório, nos primeiros atos, em que você também fez a separação do Estado, da Igreja do Estado, trouxe casamento civil, trouxe cartório, trouxe registro civil, você mudou os símbolos para você
ter no momento da história do Brasil, né? Então você muda nome de rua, você coloca o Tiradentes como herói nacional lá, com o hino da República. Já foi até samba enredo isso. Então, assim, a gente tem elementos aqui que são problemáticos, são perigosos, beleza? Letra C. Após a proclamação da República, ocorreu preocupação para reorganizar o país. Assim, convocou-se uma Assembleia Constituinte para elaborar o projeto da nova Constituição. Esta foi promulgada em 1891, pondo em vigor o federalismo e a divisão de poderes. Achei interessante a questão. A letra C até agora não estou vendo problema. Então vou segurar ela, manter ela em suspenso para a gente guardar. Letra D. A Constituição de 91 punha fim à vitalicidade do Senado, velha aspiração de liberais do Império. Em relação à divisão de poderes, a Câmara dos Deputados e o Senado constituiu o poder legislativo, cabendo ao presidente, poder executivo, poder judiciário e juízes de direito federais, além de manter o poder moderador. Epa. Problema sério. Poder moderador acabou. Você vai ter os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Ok? 3 poderes. Poder moderador acabou, né? O fim da vitalicidade do Senado, eu teria que verificar, mas acho que a Constituição de 91 acabou sim com o Senado vitalício. Isso era algo ligado ao Império, né? Um Senado que era vitalício. O cara eleito senador, ficaria senador até a morte, claro que se o imperador não dissolvesse, né? O Senado, a Câmara, enfim. Pois ele tinha esse poder, né? Então, letra D aqui, o finalzinho do texto está errado. Letra E, o desgaste do regime imperial pode ser atribuído a diversos fatores, destacando-se o fim da escravidão, ok? Os choques com a igreja, a questão religiosa lá, dos bispos de Olinda e Belém, em 1872, né? Bispos estes que acabaram seguindo as ordens do Papa, a bula do Papa Pio IX, né? A Syllabus Errorum, que estabelecia a excomungação de párocos e fiéis ligados na igreja, né? Pessoas que estavam na igreja e ligados à maçonaria. Então, párocos e fiéis seriam excomungados. E aí o Pedro II usou do sistema de beneplácito para poder não aceitar a legislação da Syllabus. A Syllabus não foi implementada no Brasil, só que o bispo de Olinda e Belém, esqueci o nome exato dos bispos agora, eles usaram da Syllabus, excomungaram membros da maçonaria, e aí o Pedro mandou prender os bispos rebeldes, e aí você tem a questão religiosa. Tem até uma charge muito boa do Pedro rompendo, né, a aliança. Então 1872 a letra E, ok, né? Retrocesso do movimento republicano, não. Você tem um crescimento. Avanço da ideia da monarquia parlamentar, também não. Com apoio amplo dos militares, também não. Os militares positivistas estão ligados à república. Que reduziria a influência política do imperador, retirando a nova Constituição, poder moderador, de uso exclusivo do monarca. Olha, quem dera isso tivesse ocorrido da manutenção, né? Quem dera para Dom Pedro II, da manutenção monárquica. Isso não aconteceu, então a gente tem aí um cenário que o poder moderador, ele se manteve até o final do Império, e vai ser com a Constituição de 1891 que você consolida que ele foi extinto, né, na República. Então aqui, pessoas do meu Brasil, meu coração, eu tenho gabarito Charlie como referência, né, como gabarito da questão, beleza? Gabarito Charlie aí de boaça, né, nessa questão 31, provinha maneira, provinha interessante, questão interessante. Deixa eu pontuar aqui